Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. 5 amigos planejaram durante meses para uma viagem a cavalo, saindo da cidade de Rincão, no estado de São Paulo, até a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Aquela aventura levaria vários dias de cavalgada, mas todos eles estavam dispostos àquele passeio. Conhecendo os planos do filho, que tinha 17 anos de idade, a mãe dele tentou fazê-lo desistir da ideia da viagem, que duraria mais de 200 quilômetros, montado num cavalo, mesmo estando ele na companhia do pai, naquela cavalgada. A mulher sabia que o esposo sempre foi um excelente cavaleiro, mas temia pelo filho, que não estava acostumado a longos passeios sobre as costas de um cavalo. Mas toda a tentativa daquela mãe para fazer o filho desistir foi em vão. O rapaz estava decidido a acompanhar o pai e seus amigos. No dia da partida, mãe e filho cristãos fizeram orações para que Deus o livrasse de todo perigo e sua ida e volta naquela trajetória. Ao contrário deles, havia um homem chamado Fidêncio, que não acreditava em nada que ele não pudesse ver. Quando a mãe de Jonatas soube que aquele incrédulo também iria no passeio, ela aconselhou o filho a não dar ouvidos para as palavras ditas por ele. Fidêncio brincava, dizendo que a fé no que não se pode ver e a religião eram perda de tempo e que somente os tolos tinham. E acrescentava que sua força vinha das suas pernas e braços e do seu chicote que estralava no ar. Tudo para aquele homem era adquirido com sua própria força. Ele não tinha gratidão por ajuda, pois julgava-se autossuficiente para todas as coisas. Mesmo assim, as pessoas gostavam dele. Tudo bem que ele dava algo com uma mão, mas depois queria tirar com a outra. Por isso, os amigos o chamavam de mão de vaca. Fidêncio gostava de exaltar-se, dizendo que testava um vulto para saber se era um fantasma, usando o chicote para marcar as costas do estrupício que queria assustá-lo. E que algumas vezes o tal assombração desaparecia correndo, e na ponta do seu chicote sempre ficava um pedaço de pele ou tecido usado pelos maricas. Todos sabiam que as palavras daquele homem eram vazias. Ele só queria demonstrar que tinha muita coragem e assim pretendia afastar visitas indesejáveis. Ele errava somente nas críticas que fazia contra religiosos, chamando-os de fantasiosos e medrosos. Fidêncio também gostava de beber umas cachaças, e quando ficava embriagado, ninguém permanecia perto dele, pois era insuportável e briguento. Dizem que, para esconder a verdade de que ele apanhava da esposa, era que o homem agia daquele jeito, impedindo que alguém tocasse no assunto. Na verdade, ninguém se atrevia a perguntar a eles sobre essa história, mas faziam piadas quando ele estava longe. Uma certa vez, num domingo de manhã, 2 missionários passaram em frente ao portão do Fidêncio e ele saiu para atendê-los. Enquanto conversavam, os 2 homens falaram sobre uma passagem na Bíblia, dizendo que os covardes não entrarão no céu. Ao ouvir aquelas palavras, o mão de vaca pensou que estavam tirando sarro da cara dele e fazendo um semblante de mal, pois deduziu que os 2 homens sabiam da surra que ele levava da esposa. Fidêncio levantou o chicote e deu uma surra naqueles 2 homens, que correram tanto até abandonarem seus materiais de trabalho espalhados pela rua.
Os 2 missionários pensaram em processar o agressor e foram impedidos pela igreja, que não queria envolvimento com a justiça. Depois desse episódio, os missionários evitavam aquela região rural, e quando ia algum naquele lugar, ele sempre pulava a casa do Mão de Vaca. Um daqueles 5 amigos morava na cidade Luiz Antônio. Então o grupo de cavaleiros iria encontrá-lo naquela região, próxima ao rio Mogi Guaçu. Enfim, chegou o dia da partida e Jonatas se encontrava ansioso por aquela aventura. Afinal, era a primeira vez que ele iria tão longe sobre o lombo de um cavalo. A mãe dele estava aflita. Temia que alguma coisa ruim pudesse acontecer ao filho e buscava forças em Deus através de orações. E também se tranquilizava ao saber que o esposo e pai do garoto também estaria naquele passeio que ela julgava desnecessário. Naquele dia, antes do sol nascer, Jonatas já estava em pé e até ajudou a mãe na preparação do café da manhã. Antes de terminar o de jejum, alguém bateu na porta e a mãe do garoto foi atender a quem estava chamando. No momento que ela abriu a porta, sentiu um forte mal-estar, depois de ver a imagem do Fidêncio. Ela ficou sem palavras e sentiu arrepios enquanto encarava seriamente aquele homem, o marido dela. Percebendo o desconforto da esposa, seguiu até a porta e convidou o amigo para entrar e tomar café com eles. E junto com o Mão de Vaca, também chegou o outro cavaleiro que viajaria com eles. Depois, os 4 amigos foram ao curral e, após selarem os cavalos do Jonatas e do pai dele, com as bagagens prontas, aqueles homens montaram e iniciaram a cavalgada até Luiz Antônio, onde encontrariam com o 5º integrante. Ao chegarem na casa do amigo, uma forte chuva caiu naquele dia e a viagem precisou ser adiada durante algumas horas. Os cavalos que foram colocados numa cocheira receberam água e alimento. Durante o almoço, Fidêncio começou a beber e, como já era esperado, a atitude dele foi de criticar a natureza e falava que odiava aquela chuva que os faria atrasar o passeio e que nada nesse mundo o faria desistir daquela aventura. Quando a chuva passou, o céu ficou limpo e já era tarde aquele dia. Rapidamente, aqueles homens pegaram suas coisas e seus cavalos e reiniciaram a viagem. A casa do Agenor, um amigo que morava naquela cidade, foi construída numa região que não ficava muito longe do rio Mogi Guaçu. Então eles seguiram pela margem após chegarem lá e, quando já estava começando a escurecer, entraram numa trilha da mata, que era usada como atalho por todos que passavam naquele lugar. Eles estavam seguindo enfileirados, mantendo uma distância de mais ou menos 2 metros um do outro. Agenor era o último cavaleiro e diante dele estava o Fidêncio. Agenor nunca escondeu de ninguém o seu medo de assombração e, passando naquela trilha, ele ouviu um ruído atrás de uma moita, que podia ter sido feito por um animal assustado. Então ele cometeu o erro de falar para os outros, e Fidêncio, que estava ainda embriagado, começou a zombar, dizendo que foi o tal do Oxóssi quem enviou um condenado para derrubar o amigo do cavalo, e se divertia com a expressão de medo do Agenor. Jonatas ia logo à frente dos 2 amigos e chamava a atenção do Fidêncio, dizendo que deveria parar de falar das coisas sobrenaturais e mudar a forma que ele tratava com desdém, e acrescentava que a zombaria e a descrença de muita gente fez com que tivessem experiências assustadoras, e muitos, possuídos por demônios, acabaram enlouquecendo. E Fidêncio respondia que com ele as coisas seriam diferentes,
pois até o capeta tinha medo do seu chicote. E se um espírito surgisse, ele o faria arrepender-se de ter aquela audácia. E depois da surra que receberia, nunca mais iria assustar outra pessoa. Enquanto ele falava, um filhote de tatu cruzou a trilha, bem na frente daquele homem cético, que levantou o chicote e arremeteu uma violenta lambada na costa do animal. Se aquele pequeno animal não fosse protegido pela couraça dura, o indefeso bichinho teria ficado bem machucado. Depois que o tatu correu e entrou no mato, aqueles homens começaram a ouvir alguém resmungando na escuridão. O pai do Jonatas ia na frente da fileira e depois que ele ouviu os ruídos, perguntou se era algum deles que estava resmungando. Antes que alguém respondesse, o som que lembrava algo produzido na garganta de alguém mudou a direção. Fidêncio gritou ameaçando: "Se tiver alguma coisa escondida no mato, eu vou te pegar, desgraça!" Enquanto ainda xingava, o resmungo foi produzido atrás deles. Jonatas começou a orar, enquanto o pai dele gritava: "Para de provocar, mão de vaca! Isso não é natural! Então para de provocar!" Fidêncio fez de conta que não era com ele aquela conversa e seguia provocando: "Apareça, desgraça! Venha enfrentar um homem!" E no mesmo instante, todos ouviram uma voz rouca que dizia: "Foi você quem pediu!" Depois, alguma coisa assoprou a orelha do cavalo que o Fidêncio montava e o animal saiu em disparada, levando o cavaleiro para dentro de um rumo desconhecido na escuridão. Os 4 amigos que ficaram na trilha puderam ouvir os gritos do homem querendo fazer o animal assustado parar de correr. O som dos gritos ia diminuindo a intensidade até desaparecer. Aqueles homens não podiam continuar a caminhada sem o Fidêncio, mas estava muito escuro para saírem à procura do amigo. Então improvisaram um acampamento, esticando uma lona entre algumas árvores, mas não puderam acender uma fogueira porque a lenha estava molhada. Naquela noite, eles não conseguiram dormir. O medo assombrava a todos, que ouvia gritos ao longe e resmungos ao lado do acampamento. Lá no meio do mato, o cavalo do Fidêncio parou quando chegou perto do rio e ficou empacado igual uma mula. Não ia para frente e nem retornava. Somente a cabeça do animal movimentava-se de um lado para o outro, como se estivesse procurando alguma coisa. No mesmo instante que o homem levantou o chicote para bater no cavalo, ele recebeu um tapa na orelha que o fez cair no chão. Quando o cavalo saiu correndo, o homem caído viu um vulto surgindo e aquilo resmungava enquanto caminhava para perto dele. Fidêncio gritou perguntando: "Quem é você? Saia daqui!" Enquanto o vulto abaixava para pegar o chicote, ele falava que era o deus da mata e que não era ele quem iria sair daquele lugar. Depois, com voz rouca e sarcástica, o vulto avisou: "Você me chamou, Zifim? Eu tô aqui!" Em seguida, aquele vulto levantou o chicote. Sabendo que ia levar uma surra, Fidêncio correu e gritava de dor ao sentir o chicote estralando na costa dele. Correndo sem saber para onde e praticamente perdido na escuridão, Fidêncio escorregou numa pedra e bateu a cabeça. No dia seguinte, os outros 4 homens encontraram um amigo desacordado e ele estava muito machucado. Depois que acordou, ele relatou o que tinha acontecido. Ao ouvirem a história, Jonatas e Agenor disseram que aquele vulto era um ser sobrenatural, mas foram interrompidos por Fidêncio, que falava que aquilo era um vagabundo que roubou sua carteira e seu chicote. O pai do Jonatas viu a carteira no bolso do amigo e falou: "Para de mentir, mão de vaca!
A sua carteira está no seu bolso! O homem retrucava dizendo que tinha levado 2 carteiras. Depois de encontrarem um cavalo do Fidêncio, voltaram para a casa deles e acabou a viagem.